ressurreição e a vida. Semana passada falamos a declaração dele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E hoje nós vamos ouvir uma passagem muito linda, que é: eu sou a videira verdadeira. Amém? Vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Todos encontraram? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como um ramo, e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo para se queimar. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta aí, para nós ir acompanhando. Irmãos, nessa última pregação, no 7 eu sou, aonde Jesus, nessas declarações, ele vai reafirmar a sua divindade, de que ele é Deus, de que ele é o Cristo, Filho de Deus. E essa última declaração pode nos ajudar a entender o que ele queria com essa declaração, a qual apontando que ele é de fato o Cristo, o Messias, o Salvador, o prometido, o Filho de Deus que era para vir ao mundo. E essa última declaração se encaixa no último discurso de Jesus para os seus discípulos, que começa no capítulo 13 de João, chamado de o lava-pé, aonde Jesus vai lavar os pés dos seus discípulos, e que vai até o capítulo 17. Esse é um dos maiores discursos de Jesus, aonde no capítulo 17 ele ora para si, ele ora para os seus discípulos, mas ele ora também para aqueles que ainda hão de crer. Então, rapidamente entenda: você é fruto da oração de Jesus. Amém? Podemos então chamar esse último discurso de Jesus de a última noite de Jesus, o último discurso aos seus discípulos, que antecede também, além do lava-pé, depois entra o último momento ali, que é o último momento que ele vai celebrar a ceia com seus discípulos. E Jesus sabe que a sua missão está findando, e com esse longo discurso ele quer preparar os seus discípulos para a missão que os aguarda, e eles terão que dar continuidade a essa missão que começou por ele. Jesus então está preparando os seus discípulos para o evento da sua morte e ressurreição, e principalmente, mesmo ele tendo, depois da sua ressurreição, 40 dias ficando com seus discípulos, ainda ensinando eles, após a ressurreição, Jesus ainda está preparando eles para a sua ascensão, o dia que ele volta para casa, preparando eles para a ausência na terra. Imagina, eu e você passarmos 3 anos andando com Jesus, aí você, assim como os discípulos, viu ele morrendo, viu ele ressuscitando, e depois passa por mais 40 dias com ele sendo ensinado, e depois ele vai embora. É experimentar uma ausência dele assim,
é que começa no capítulo 13. Então Jesus está preparando eles no capítulo 13 com o discurso dele, dizendo: eu estou indo embora, eu vou embora, está chegando a minha hora. Jesus está sempre ali apontando, e era chegada a festa da Páscoa. E esse último discurso de Jesus é sinônimo de amor dele para com os seus discípulos, se importando com eles e preparando os corações deles, como eles vão ficar mediante a ausência dele, preparando eles para esses eventos que ele viu. E basicamente, Jesus deixa para eles e a ordem que eles terão que dar continuidade à obra que ele começou. E ele dá as orientações como deve fazer: permanecendo em mim, imitando como eu imitei o Pai. Assim, tudo que vocês ouviram de mim e viram eu fazendo, assim vocês devem fazer do mesmo jeito. Não é para vocês criarem coisa nova, não é para vocês pregarem um novo evangelho, não é para vocês trazerem algo novo, não, é para vocês darem continuidade naquilo que eu comecei, que foi a missão que é do Pai, agora que é dado a mim, e agora eu passo para vocês, é para dar continuidade. Vocês devem imitar o que vocês ouviram e que vocês viram fazer. Mas como fazemos isso? Talvez eles podem perguntar. E no capítulo 14, a partir do versículo 15, Jesus dá para eles ali, dentro desse discurso: calma, vocês não ficarão sozinhos, vocês não ficarão órfãos, eu enviarei o Espírito Santo, assim como eu fiz tudo que vocês viram no poder do Espírito, vocês agora devem fazer, porque é através do poder do Espírito que virá sobre vocês, vocês poderão dar testemunho e poderão continuar orando ao Pai, só que agora em meu nome, sabendo que o socorro virá através do poder do Espírito que o Pai enviará em oração. Assim como vocês viram ele responder às minhas orações, assim ele também continuará respondendo às suas orações em meu nome, feito por quem permanece em mim. Tem alguém que permanece em Cristo aqui? Então as suas orações serão respondidas. Amém? Aí nós chegamos no capítulo 15 agora em diante, e nós nos deparamos Jesus fazendo essa declaração: eu sou a videira verdadeira. O que Jesus está dizendo à luz do Antigo Testamento? Essa declaração de Jesus, assim como nós vimos nas outras declarações, que sempre o que? Aponta para o Antigo Testamento, porque Jesus é a confirmação, o cumprimento de toda a lei. Então, assim como nós vemos que o Antigo Testamento aponta para Cristo, nós vemos Cristo no Novo Testamento apontando aquilo que foi dito no Antigo, agora está cumprindo nele. Glória a Deus por isso. Então, no Antigo Testamento, quando Jesus fala eu sou a videira verdadeira, os discípulos já estão entendendo o que ele está dizendo. Por quê? Porque no Antigo Testamento a videira era um símbolo comum para Israel, era o povo da aliança de Deus. Isso nós vamos ver em vários textos. Salmos de número 80, Isaías capítulo 5, eu vou ler só Isaías aqui para você ver. Agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil, ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores mudas da videira. No meio da vinha ele construiu uma torre e fez também um lagar. Ele esperava que desse uvas boas. Olha isso aqui, você vai entender. Mas deu uvas bravas. E agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, peço que julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio produzir uvas bravas? E agora lhes darei a conhecer o que pretendo fazer com a minha vinha. Vou tirar a cerca que está ao redor, para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei o seu muro, para que ela seja pisoteável. Farei dela um lagar abandonado, não será podada e nem cavada, mas crescerão nela espinheiros e ervas daninhas. Também darei ordem às nuvens, para que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Quem é a vinha? Israel.
E os homens de Judá são a planta preferida do Senhor. Este esperava a retidão, mas eis a opressão. Esperava a justiça, mas eis o clamor por causa da justiça. Quem era a videira? Israel. Deus esperava dessa videira uvas boas, cachos de uvas lindas, mas produziu uvas podres, bravas. E mais notável ainda é o fato de que sempre que o Israel histórico é referido sob essa figura, enfatiza-se o fracasso da videira em produzir um bom fruto, junto com a correspondente ameaça do julgamento de Deus sobre a nação. Então, nesse contexto, em contraste com tal fracasso, Jesus agora declara, glória a Deus por isso: eu sou agora a videira verdadeira. Quando ele declara isso, Israel, o povo judeu, os discípulos estão lembrando desse texto do Antigo Testamento, que a qual Deus determinou que eles seriam a videira. Mas Deus esperava que eles produzissem bons frutos, uvas boas, crescessem na treliça que estava ali e se transformassem em cachos lindos de uvas. Mas não foi isso que foi feito. Se transformou em uvas más, uvas podres, uvas bravas. E Jesus agora está dizendo: vocês não são mais, eu sou agora a videira verdadeira. Aleluia por isso. Você está aqui, irmãos? Jesus, é como se Jesus estivesse dizendo: eu sou aquela para quem Israel apontava, aquela que vai produzir bons frutos. Jesus em princípio já substituiu o templo, que nós falamos já, as festas judaicas na declaração dele, ele sendo a luz do mundo, Moisés e os lugares santos. E nesse ponto aqui, Jesus está substituindo Israel como o próprio local do povo de Deus agora. A videira verdadeira não é, portanto, o povo apóstata, o povo que abandonou a fé, o povo que não cumpriu o chamado a qual Deus predeterminou para que eles cumprissem. Acabou, eles não são mais. E sim o próprio Jesus e aqueles que são incorporados, enxertados nele. Jesus está dizendo agora que não é a igreja que é o novo Israel. Jesus está dizendo: eu sou agora o novo Israel. Israel então é retratado, sabe como? Em uns outros textos do Antigo Testamento, ele é retratado como essa videira, que o próprio Deus que tirou do Egito e plantou na terra prometida, e lhe deu todos os cuidados possíveis e necessários para que eles fossem, para que elas dassem fruto, para que ela se tornasse uma vinha frutífera, como nós lemos no texto de Isaías, que produzisse uvas segundo a vontade de Deus. E todos esses textos acima aqui demonstram para nós os atos de Deus, que só mostrou que Israel falhou na missão. Israel não produziu os frutos que o Senhor desejava. E no Antigo Testamento já havia essa expectativa, que haveria um dia de que uma videira verdadeira se estabeleceria e de fato produziria esses frutos que Deus desejasse. E chega Jesus no capítulo 12 de João, na entrada dele em Jerusalém, como ele mesmo disse, porque nós vamos ver Israel, o próprio Israel, povo de Deus, perseguindo, matando o seu Salvador, Messias. Mas está aqui agora, Jesus está dizendo, mas está aqui agora a videira verdadeira, o verdadeiro Israel. Ele está dizendo: eu sou a videira original. Jesus está dizendo: eu sou a videira original, de qual todas as outras videiras são cópias. Ou podemos dizer, à luz do Novo Testamento, está aqui o tronco da igreja, está aqui o eixo central, aonde todo o povo, e tudo que existe orbita. Ou na linguagem de Paulo, está aqui o cabeça do corpo, está aqui o novo Israel, Jesus. Então, talvez Jesus está dizendo: vocês querem ser o povo de Deus, só que vocês só serão o povo de Deus se o tronco de Deus estabelecer isso.
Jesus está dizendo: eu sou a videira verdadeira. E Jesus aqui não está falando somente dele, quando ele declara que ele é a videira verdadeira. Jesus está aqui declarando também, falando para os seus discípulos. O que é que ele diz? Eu sou a videira verdadeira e meu pai agricultor, mas vocês são o quê? Os ramos. Os discípulos são os ramos, nós somos os ramos. Vós sois os ramos. Jesus aqui está convidando os discípulos a entender que eles são os ramos desta videira. Como verdadeiros israelitas que eles foram, que foram escolhidos, que foi preparado por Deus na pessoa de Cristo para darem frutos e para glorificar o Pai. Jesus está mostrando que eles são ramos para mostrar para eles que eles fazem parte do propósito que iniciou lá atrás. E está mostrando para eles que Deus não abandona o seu propósito. Pelo contrário, Deus está cumprindo o seu propósito em vocês, através de mim. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: eu escolhi vocês para ser outrora a videira, mas vocês não foram. Eu sou agora a videira e vocês são os ramos. Jesus está dizendo: vocês ainda fazem parte do propósito. Eu não abandonei vocês. E pelo contrário, eu agora estou cumprindo o propósito que é vocês através de mim. Escuta uma coisa, meu irmão: todo o propósito que Deus determinou para mim e para você só será cumprido se você estiver nele. O tronco dessa grande videira. As pessoas olharão para essa videira cheia de uva e glorificará o agricultor. E isso nos dá uma esperança, irmãos. Por quê? Porque os discípulos já estavam angustiados. Porque Jesus não para de falar novamente, igual eu falei, que ele está indo embora. Está quase chegando minha hora. Eu vou embora. Logo, logo, eles virão. Toda hora. Irmãos, a pior coisa é ficar com alguém que toda hora tem que ficar falando assim: tem que ir embora. Ah, não é? Ah, não é? Parece que ela não tem prazer de estar aqui. Parece que ela não tem prazer de estar com você. Toda hora fica assim: não, eu tenho que ir embora. Nossa, não, tem que ir embora. Não, mas você acabou de chegar, não, mas eu tenho que ir embora. E é isso que nós vemos aqui. Só que Jesus, irmãos, quando ele fala que ele está indo embora, a preocupação dele é ensinar os discípulos, em mostrar para os discípulos que tudo isso, toda a preocupação que ele está tendo de falar para eles que ele está indo embora, que ele vai morrer, que ele vai ressuscitar, para os eventos que vão vir, toda essa preocupação é o cuidado de Jesus. Mas tudo isso está mostrando para eles, sabe o que? Jesus está falando lá na frente dos frutos que virão. Está falando do pastor que Pedro vai ser. Mesmo depois que ele vai negar: Pedro, você vai me negar, mas lá na frente você vai ser pastor, você vai dar muito fruto. Do Paulo que vai virar um grande missionário. E talvez até da Lagoinha Ribeiro que está aqui nessa manhã. Jesus está falando desses ramos, que somos nós. E estamos em tempos difíceis, irmãos. Aí chegamos até Ele. E mediante os problemas de hoje, nós chegamos mostrando para Ele os problemas de hoje. E Ele está dizendo, Ele já está falando da solução que já vai vir depois. Nós chegamos para Ele mostrando os problemas. Nós chegamos falando para Ele dos filhos que está dando problema hoje. E Jesus está falando dos netos que virão amanhã. Ele já está mostrando já o amanhã. Ele está falando para os discípulos: calma, vocês estão preocupados. Vocês estão preocupados que eu vou morrer só porque eu estou indo embora. Eu vou ressuscitar. Calma, eu ficarei mais 40 dias com vocês. Mas calma, vocês são ramos. E se vocês estiverem em mim, vocês darão muito fruto. Jesus falou: vocês estão preocupados com o que está vindo hoje, vocês estão preocupados com os problemas que estão vindo hoje. Eu já estou vindo com a solução que está vindo lá amanhã. Jesus nos dá um horizonte, irmãos. Dar frutos é isso. O processo é doloroso. É a fase dos porquês. Só que não é minha, é sua responsabilidade fazer algo aqui para mudar isso. A minha e a sua responsabilidade é somente permanecer nele, porque os frutos virão.
Aleluia! Jesus está dizendo aos discípulos: tem dias difíceis vindo aí, ó. Eles vão me prender, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, e vou assunto aos céus. Mas vocês não vão ficar sozinhos, mas dias difíceis virão. Mas entenda, vocês são os ramos dessa videira aqui. Só permaneça. Vocês vão frutificar, vocês vão dar frutos, vocês vão continuar, e o Espírito que estava em mim vai estar em vocês também. É como se Jesus estivesse dizendo para ele: lembra, o mesmo Espírito que glorificou o Pai através de mim, nas obras, curando, ressuscitando vidas, fazendo o paralítico andar, nos ensinamentos, nas pregações, Ele também estará com vocês. Contextualizando, Ele já está em vocês. Vocês vão continuar a obra, e isso é sinal que Ele tem cuidado de nós, irmãos. E irmãos, e o segredo então é qual? Permanecer. As vinhas na Terra Santa são grandes e fortes, e é praticamente impossível quebrar um dos ramos maduros sem danificar a própria vinha. A nossa união com Cristo é uma união viva, por isso podemos dar frutos. É uma união afetuosa, por isso podemos desfrutar desse relacionamento com Ele. E também é uma união duradoura. É por isso que nós não precisamos temer, ficar com medo. Os ramos, eles não podem ficar sozinhos. Sozinho um ramo é frágil, é imprestável, servindo apenas para ser queimado. A palavra do Senhor diz em Ezequiel capítulo 15: filho do homem, de todos os ramos das árvores da floresta, o que acontece com a lenha da videira? Será que essa madeira pode ser empregada para fazer alguma obra? Será que é possível tirar dela uma estaca para pendurar o objeto? Eis que é jogada no fogo para ser queimada. Se o fogo queima as duas extremidades e o meio fica também carbonizado, será que serve para alguma obra? Portanto, assim diz o Senhor Deus: como a lenha da videira entre as árvores da floresta, que entregarei ao fogo para ser queimada, assim entregarei os moradores de Jerusalém. Jesus está dizendo, Deus está dizendo aqui sobre a videira que era Israel. Serve somente para quê? Para ser queimada. O ramo não é capaz de gerar própria vida, não tem vida em si. Antes a vida deve ser retirada da onde? Da videira. É a nossa comunhão com Cristo, por meio do Espírito, que nos permite dar frutos. E quanto antes, irmãos, quanto antes nós descobrimos que somos apenas ramos, melhor será o nosso relacionamento com o Senhor, pois veremos nossas fraquezas e confessaremos diante dele que nós necessitamos de força a todo tempo. E como saber se permanecemos? Pois se esse é o segredo, João diz nesse capítulo 15 aqui 11 vezes a palavra permaneça. Permaneça. E permanecer significa manter a comunhão com Cristo, de modo que Ele trabalha em nossa vida, por meio dela, a fim de produzirmos frutos. Isso inclui a nossa obediência a Ele. Mas como saber se permanecemos? Nós sentimos algo? Não, de forma nenhuma. As evidências específicas se mostram de maneira clara e inconfundível. Se nós não estivermos em Cristo, ou melhor, se estamos em Cristo, é fato que daremos fruto. Não tem como nós não estarmos em Cristo e não darmos frutos. Se você não tem dado fruto, é porque você não está em Cristo. Porque se estamos ligados na videira, certamente daremos frutos. Outra coisa, como que eu sei que estamos dando fruto? É que o Pai, que é o agricultor, que nós vamos falar daqui a pouco, Ele está nos podando, para que possamos dar mais
frutos ainda. E para quem está em Cristo, como diz o texto no versículo 11, recebe a alegria de Cristo, e o amor de Deus é cada vez maior nos corações destes. Isso tudo, irmãos, deve ser cultivado na nossa vida cristã, porque essa permanência não é algo sobrenatural, essa permanência é algo natural. Permanecer em Cristo exige leitura da palavra, oração, sacrifício, serviço, mas é uma grande alegria fazer isso. Se fizermos isso, nós não vamos querer viver uma vida longe da videira. E o pai, quem é o pai? O pai é o agricultor. E o pai, o sinal que o pai é agricultor é que ele cuida. E isso é sinal que nós não estamos abandonados, lançados à nossa própria sorte. Para quem está em Cristo, para quem é ramo, nós estamos sendo cuidados. E Jesus dizendo: eu estou indo embora, mas o Pai continua trabalhando. E todo ramo que não der fruto, Ele corta. E o que der, Ele poda. Eu estava olhando lá no YouTube, como é que funciona? Vendo um agricultor, um avicultor, né? Ele, você olha assim, você fala assim, não, vai dar, você olha para o tamanho da vinha, daquele vinhedo crescendo, na treliça, você olha e fala assim, isso aí vai dar uva demais, viu? Aí chega o avicultor, sabe o que ele faz? Ele começa a te explicar e te ensinando, ó. Essa aqui, ó, é ramo velho, eu vou podar para dar mais fruta. Essa aqui eu corto, que já era, não vai dar mais nada. Aí ele pega um que une com o outro, coloca lá e vai crescendo. Você olha assim, depenou a vinha, o vinhedo, acabou com o vinhedo. Mas daqui um ano ele volta, tá cheio de cachos de uvas. A poda aqui significa limpar. E ele, que é o agricultor, ele vai zelar para produzir mais frutos. E se tiver ramos ocupando espaço sem dar fruto, aí ele corta. Ele tira para ser queimado. João Batista vai dizer em Mateus capítulo 3: o machado já está posto à raiz das árvores, e a árvore que não der frutos, ele corta e joga no fogo para ser queimado. Porque produzir frutos dignos de arrependimento. Mas por que ele faz isso? Por que ele faz isso para o ramo que está frutificando? Por que ele vai lá e poda? Para que frutifique mais ainda. E a poda, irmãos, parece um corte quando você olha. Mas quando o avicultor ele vai lá podar, ele deixa de 2 a 3 centímetros daquele ramo ainda ali. Se for para cortar, ele tira tudo. Mas para que cresça e dê mais frutos, ele sabe que aquele ramo vai produzir, ele vai continuar produzindo, eu vou lá e vou podar. Ele deixa de 2 a 3 centímetros ainda ali, para que ao longo do ano aquele ramo possa crescer rapidamente, revigorado do que no ano anterior. Deixa eu liberar uma palavra para o seu coração aqui. Se você é ramo e está nele, Jesus pode até estar te podando, mas é para você dar mais fruta ainda. Você não entende hoje, e você pensa que é até corte, mas ele está só te podando, para que ele está te podando esse ano, mas para que no ano que vem você dê mais frutos ainda para a glória dele. O pai cuida, ele tem 2 processos: a poda e o corte. Mas os discípulos aqui ficam temerosos, porque eles começam, porque Jesus declara para eles: não, vocês são ramos. Só que Jesus depois vai dar os 2 processos que o agricultor faz. Ele corta
e ele poda. Aí eles começam a ficar temerosos. De qual eu participo? Do corte ou da poda? Por quê? Porque eles ficaram felizes quando Jesus falou que eles eram ramos. Ficaram. Só que eles são ramos. Jesus falou: vocês são ramos, mas talvez ele seja o que vai ser cortado. Aí, muitos irmãos de nós não gostamos do processo necessário da poda, pelo que vamos passar. O avicultor, ele poda os ramos de duas madeiras mortas. Por quê? Porque aquelas duas madeiras que estão ali mortas, ou uma seja qual, serve para a proliferação de doenças e de insetos, e ainda remove aquelas partes vivas, para que a vitalidade da planta não se dissipe, comprometendo a qualidade dos frutos. Sabe o que Jesus está dizendo aqui no versículo 3? Ele diz: vós já estáis limpos por causa da palavra. Jesus está dizendo para ele: pera, calma, não ficam temerosos. Vocês já estão limpos. Vós já está limpos. Como assim? Eles podem se perguntar: como assim? Como assim? A gente nem viu. Que dia que foi essa limpeza? A gente nem viu o processo nenhum, ninguém fazendo nada. Só que lá no versículo 11 do capítulo 13 tem um negocinho lá. Jesus diz assim, ó: ora, vós estáis limpos, mas não todos. Versículo 11 do capítulo 13. Por quê? Porque ele sabia quem o havia de trair. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Quer ver um exemplo de corte? Judas. Por quê? Porque Judas já tinha ido. Judas faz parte do ramo cortado. Judas foi cortado. Só que Jesus está dizendo para ele: vós já estáis limpos. Está dizendo para eles, porque Judas já não está mais ali. Quando Judas estava, Jesus disse: vós estáis limpos, mas não todos. Mas agora que Judas já tinha ido fazer, depois que ele mete a mão no prato lá, Jesus fala assim: faz o que já queres fazer, tchau. Judas já não estava mais presente. Jesus agora diz: vós estáis limpos. Jesus diz: pela palavra que vos tenho falado. Jesus está dizendo: vocês já são frutíferos. Mas como aconteceu? Pela palavra que vos tenho falado. E como que o Pai poda? O Pai poda enviando Jesus para falar as palavras do Pai. Enquanto os discípulos estavam sendo enviados por Jesus, enquanto eles estavam andando com Jesus, eles estavam sendo limpos para frutificar. Já eram ramos frutíferos que o Pai já estava limpando e podando. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui: qual grupo que hoje você faz parte? O da poda ou do corte? Deixa eu te falar para você uma coisa: a cada culto, a cada domingo, o agricultor está limpando você através das palavras dele, para que você dê mais fruto ainda. Se você tem dado fruto, dará mais ainda. O seu caminhar, a sua vida cristã, nós estamos sendo limpos pela palavra, somente por ela. E que nós venhamos ser desse grupo que tem sido podado pelo Pai para frutificar mais ainda. E o momento, irmãos, que o Pai mais se aproxima de nós é quando Ele está nos podando. E a poda não é apenas uma cirurgia espiritual que remove elementos nocivos, não. Mas também pode ser a remoção de coisas boas, para que possamos desfrutar do que há de melhor. E sem dúvida, essa poda, ela é dolorosa, mas ela também é proveitosa. O Evangelho, irmãos, incomoda os acomodados e consola os incomodados. Vou repetir:
O evangelho incomoda os acomodados e consola os incomodados. Por quê? Porque os discípulos ficaram incomodados. Pelo quê? Porque Jesus falou que eles eram ramos, mas talvez poderia ser o de corte. Então eles ficaram incomodados e Jesus os consolou. Só que depois que Jesus consola, Jesus sabe e entende que eles poderiam correr o risco de se acomodar. O que Jesus disse? Aí Jesus vai lá e faz o quê? Incomoda eles. Jesus consola os incomodados, mas também incomoda os acomodados. Jesus sabia que eles correriam o risco de ficar acomodados, na certeza que eles eram ramos. Uma coisa que Jesus anula nossa é o mérito, mas não anula a nossa responsabilidade. Por quê? Aí Jesus diz: mas agora, vocês são ramos, beleza, mas agora, permaneçam em mim, e aí eu permanecerei em vocês. Se vocês não permanecer, não dará frutos, porque sem mim nada podes fazer. Jesus acalma com a sua graça, mas a graça responsabiliza. Jesus está dizendo: vocês devem continuar firme e permanecer no caminho, independente se vocês são ramos. Vocês devem continuar no caminho me imitando. Por quê, irmãos? Porque tem discípulo que até parece que está na videira, mas quando vem a tribulação, quando vem o espinho, começa a sufocar, ele perna para quem tem. Mateus capítulo 13 vai retratar lá a história da semente, dos frutos. Lembra? Quando começa a semente germinar, o sol vem e seca. Quando a outra semente que cai nos pedregulhos chega, começa a sufocar. Qual é desse discípulo que parece que está na videira, mas não está? O segredo aqui é permanecer e não deixar o sol queimar, o espinho sufocar, mas é conservar aquela semente, porque o Pai continua podando para dar frutos. Tem pessoas, irmãos, que parece que está na videira, mas não está. Por quê? Porque as pessoas, é como Judas, parece que está na videira, está andando com Jesus, faz as mesmas coisas que os outros discípulos, mas é ramo para corte, não está dando fruto. Essa pessoa nunca foi limpa por Deus, e essa pessoa não foi nunca podada, mas ela será cortada. Judas foi o cara que foi cortado, porque ele mesmo está dizendo: tem ramo que está em mim, mas não dá fruto, eu vou cortar. E o Pai, como agricultor, ele anda no meio da sua vinha. Qual é a sua vinha? A igreja. E se ele vê ramos que está atrapalhando o outro ramo de dar fruto, ele vai cortar. Por quê? Porque a vinha é dele. Deus anda no meio da igreja, irmãos, e Ele conhece os nossos corações. E se tiver um ramo aqui que nunca vai, que Ele vê que não vai se arrepender, Ele vai cortar o ramo fora da videira, vai secar e vai ser jogado no fogo. Nós damos frutos quando levamos as outras pessoas a Cristo. Nós damos frutos quando nós participamos da colheita. E o fruto do Espírito é o caráter cristão que glorifica a Deus e mostra a realidade de Cristo aos outros. Nós não temos autoridade de ficar apontando quem é ramo e quem não é. Mas Deus confiou na liderança da igreja a continuar a sua obra. Sabe quando? Quando o pastor diz assim: toma cuidado. Quando o seu líder diz para você: cuidado com o que você vê, cuidado com o que você anda,
Cuidado com o que você ouve. Guarda teu pé. O pastor é aquele que tem o cuidado, os líderes é aquele que tem o cuidado com quem está visitando o rebanho. Porque ele entra disfarçado de ovelha. Só que o pai, que é o dono da vinha, ele vai confrontar essas pessoas e vai usar a liderança da igreja para isso. Mas há uma esperança para aqueles que foram cortados. Olha aí, Deus é misericordioso, hein? Romanos capítulo 11, versículo 23. Eles também, diz Paulo, se não permanecerem na incredulidade, olha aqui, se eles se arrependerem do caminho mau, eles serão enxertados outra vez na videira, pois Deus é poderoso para poder fazer isso. Você que está me vendo e me ouvindo aqui nessa manhã, se um dia você abandonou Jesus, ou ainda nem o conhece, se você o vendeu, como Judas fez, talvez você está aí seco. Arrependa hoje, porque Deus é poderoso para te enxertar novamente. Talvez o seu caso não é o de Judas, mas é o de Pedro, que negou. Talvez é o de Paulo, que enfrentou esse processo da poda. Paulo, quando estava com vontade de produzir frutos, de fazer frutos, trazer frutos, ele é preso. Mas aí talvez Deus pode prender, talvez não prenda você. Talvez a forma da poda venha em várias bombas de todos os lados, financeiros, no seu casamento, na sua família, uma doença. Parece que te colocaram num quarto fechado, e esse quarto fechado é para você orar. Só que você ora sem saber o que está acontecendo. Por que, Deus? Por que essa poda? Só que você não entende, e você acha que Deus está te cortando. Não sabe você que Ele está te podando. E você até cogita: será que eu estou sendo podando, ou Deus está longe de mim, eu fui cortado? Para a gente terminar, mais uma vez, meus irmãos, Jesus diz para nós nesse dia de hoje: para vocês não, vós estáis limpos pela palavra. Isso tudo que você passa, ou vai passar, ou está passando, faz parte do processo da poda. Não é para diminuir você, mas é para fazer você crescer ainda mais. Aleluia. É para frutificar. A correção vem que é para você frutificar. Olha José. Quem viu a história de José aí na televisão, né? Quem não conheceu a história de José, lê na Bíblia, e conheceu a história de José vendo na televisão. José teve o sonho, foi para ser morto, mas tudo isso Deus já operando. Poda, Deus deu o sonho. Não, Deus deu o sonho e tal, e tal, e tal. Aí para o sonho acontecer, como é que teve que passar? Foi vendido foi jogado na cisterna. O Egito, os amalequitas acham, vende para Potifar. Olha isso. Se torna escravo. É preso injustamente. Deus lá dentro usa ele dentro da prisão. Sabe quanto tempo mais ou menos durou para o copeiro lembrar de José? Quase 15 anos para lembrar. Faraó teve o sonho. Tem um homem lá lembrei. Processo da poda. Talvez José poderia ficar: Deus, e o sonho? E o sonho? E o sonho? E o sonho? José interpreta. Faraó vê nele um homem de confiança. José vira governador do Egito. Está faltando alguma coisa? Eu já estou lá, eu sou a estrela maior. E agora? Está faltando quem?
as estrelas menores servirem os trigos, tudo que vem para servir, chega os irmãos e pede ajuda no Egito, e Deus cumpre. José poderia vindo aqui, ó, e a poda, está acontecendo, mas para que José dê muito fruto. A poda dói, irmãos. Fica tranquilo, que o pai sabe como fazer, como mexer, porque a videira é dele, e ele sabe cuidar de cada ramo. A poda dói, mas ela produzirá frutos para que você permaneça, que conforme a Bíblia diz em Mateus 13, que serão frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Hebreus capítulo 6, para a gente terminar, versículo 4 ao 8, nós vemos Judas aqui, olha aqui. É impossível que os que já vês foram iluminados, Judas, e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e depois caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, porque de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, e expondo o vitupério. A terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção da parte de Deus. Esse é Judas, que uma vez foi iluminado, era ramo, mas foi ramo para ser cortado. Versículo 9, nós vemos Pedro. Se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está a maldição, e o seu fim pode até ser queimado. Versículo 9. Mas Pedro, vós, o amado, esperamos as coisas melhores e pertencentes à salvação. Ainda assim que falamos, Deus não é injusto, Ele não se esquecerá da vossa obra e do amor que para com seu nome mostrastes, pois servistes e ainda serves aos santos. Desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até o fim, para que complete a certeza da esperança. Não desejamos que vos torneis indolentes, mas sejais imitadores do que pela fé herdam as promessas. Pedro, deem frutos, pois eles continuarão. E esses frutos não continuam, não começaram só nos evangelhos. Ele foi vindo em Atos, nas cartas de Paulo, e ainda hoje, se permanecemos nele, daremos muito fruto, como ramos dessa videira verdadeira que é ele. Temos o privilégio de permanecer nele e a responsabilidade de dar frutos. Filipenses 2,12. Imagine Jesus falando isso aqui: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Ficam de pé no seu lugar, coloque a mão no seu coração, vamos orar.